Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Oração Resiliente. Hoje vamos falar um pouco sobre a história da Teologia da Libertação. A Teologia da Libertação é uma corrente teológica que surgiu na América Latina na década de 1960, tendo como objetivo principal a promoção da justiça social e da igualdade, além da libertação dos pobres e oprimidos. A Teologia da Libertação ganhou destaque no Brasil principalmente nas décadas de 1970 e 1980, durante o período da ditadura militar, quando os teólogos se colocavam ao lado dos pobres excluídos, denunciando a opressão do regime. Os teólogos da libertação propõem uma interpretação da Bíblia a partir do ponto de vista dos pobres e oprimidos, e defendem que a ação política e social é uma extensão da fé cristã. Eles criticam a hierarquia da Igreja Católica por não se envolver diretamente nas questões sociais e por se alinhar com as elites dominantes. Além disso, a Teologia da Libertação enfatiza a importância da participação ativa dos leigos na vida da Igreja e na transformação da sociedade. No Brasil, a Teologia da Libertação foi influente durante as décadas de 1970 e 1980, especialmente nas comunidades eclesiais de base, CEBS, que foram uma expressão concreta da Igreja junto aos pobres e marginalizados. As CEBS eram grupos de leigos organizados para estudar a Bíblia e se envolver em questões sociais, como a luta pela terra, os direitos dos trabalhadores e a defesa dos direitos humanos. A Teologia da Libertação também influenciou o movimento sindical e político no Brasil, especialmente através da figura de líderes como o sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva, que se tornaria presidente do país em 2003. A Teologia da Libertação foi criticada por setores conservadores da Igreja Católica e por políticos de direita, que a acusaram de ser comunista e de incentivar a luta armada. A Teologia da Libertação foi uma corrente teológica que teve grande impacto na Igreja Católica no Brasil e em outros países da América Latina. Embora os adeptos da Teologia da Libertação afirmem terem sido responsáveis por uma série de avanços significativos na promoção dos direitos dos pobres e marginalizados, a Teologia da Libertação também gerou muitas críticas e controvérsias. A primeira que vou falar é sobre a politização da Igreja. A Teologia da Libertação foi criticada por alguns setores da Igreja Católica por politizar a fé, ou seja, por fazer uma abordagem excessivamente política dos ensinamentos cristãos. Isso gerou tensões dentro da Igreja, especialmente porque muitos religiosos envolvidos na Teologia da Libertação se engajaram em movimentos políticos e sociais de esquerda, o que foi visto por alguns como uma ameaça à neutralidade e à autonomia da Igreja. O segundo ponto é sobre a geração de conflito com a hierarquia da Igreja. A Teologia da Libertação também gerou conflitos entre seus defensores e a hierarquia da Igreja, que muitas vezes considerava essa abordagem como uma ameaça à sua autoridade e à sua visão tradicional da fé. Isso resultou em disputas internas dentro da Igreja, que às vezes chegavam a ser bastante acirradas. Outro viés a ser falado é a respeito dos problemas de interpretação teológica. A Teologia da Libertação também foi criticada por alguns teólogos por fazer uma leitura excessivamente política e ideológica da Bíblia e dos ensinamentos cristãos. Alguns argumentam que isso levou a uma distorção da teologia cristã, enfatizando a dimensão terrena e material em detrimento da dimensão espiritual e transcendente. Para finalizar, podemos falar também da exacerbação de conflitos sociais. Finalmente, a Teologia da Libertação também foi criticada por alguns por exacerbar os conflitos sociais e políticos, em vez de buscar soluções pacíficas e construtivas. Isso gerou críticas de que essa abordagem poderia agravar os problemas sociais em vez de resolvê-los. Embora essas críticas não sejam consensuais, elas são importantes para entender as controvérsias em torno da Teologia da Libertação e seus possíveis efeitos negativos no Brasil e em outros países. E você, o que você acha? Você acredita que de fato a Igreja Católica foi beneficiada com a Teologia da Libertação? Acredita que ela realmente deveria ter sido inserida dentro da Igreja? Conte-me mais os comentários. Vou adorar saber a respeito. Não esqueça de curtir, inscrever-se e ativar o sininho de notificações.